A chuva caía forte sobre o litoral de Santos. Juliano Lima estacionou seu carro importado em frente a um café simples na orla, tentando escapar da tempestade que transformava a tarde em noite prematura. Ele nunca imaginaria que, ao cruzar aquela porta de vidro embaçado, sua vida seria virada de cabeça para baixo, porque ali, vestindo um uniforme desgastado e segurando uma bandeja com as mãos trêmulas, estava a mulher que o abandonou 3 anos atrás, sem uma única palavra de explicação. A mulher que deixou para trás não apenas um casamento, mas uma filha de 2 anos que até hoje pergunta por que a mãe não a quis. E o que Juliano estava prestes a descobrir ia devastá-lo de uma forma que ele jamais poderia ter previsto. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias alcançam. E se você já teve que escolher entre proteger quem ama ou estar ao lado deles? Se você já sentiu que partir seria o maior ato de amor, deixe agora o seu like e fique até o final, pois essa história sobre amor e recomeço vai te tocar profundamente. Agora vamos ao que interessa. Juliano Lima nunca gostou de viajar a trabalho, principalmente quando isso significava deixar Bruna com a avó por 2 dias. A menina de 5 anos tinha desenvolvido uma ansiedade de separação nos últimos anos, e ele sabia exatamente de onde vinha esse medo. Crianças que foram abandonadas carregam cicatrizes invisíveis, mas profundas. Enquanto dirigia pela Via Anchieta em direção a Santos, Juliano se pegou pensando em como a vida tinha mudado. 3 anos atrás, ele era um arquiteto promissor, casado com Manuela, vivendo em um apartamento confortável na zona oeste de São Paulo, com uma filha pequena que iluminava seus dias. Hoje, aos 38 anos, ele comandava seu próprio escritório de arquitetura. Tinha uma conta bancária invejável e morava em uma cobertura no Itaim Bibi. Sucesso profissional completo. Vida pessoal. Um deserto emocional pontuado apenas pelo amor incondicional que sentia por Bruna. A reunião com os investidores do empreendimento na ponta da praia tinha sido produtiva. Juliano conseguiu aprovar seu projeto de revitalização de um antigo armazém portuário que seria transformado em um centro cultural. Mas quando saiu do escritório, às 15 horas, o céu estava carregado de nuvens negras. Em questão de minutos, a tempestade desabou. Ele correu para o carro, mas a chuva era tão intensa que a visibilidade caiu a quase 0. Dirigir naquelas condições seria insanidade. Foi então que viu o café. Um estabelecimento pequeno, com letreiro antigo que dizia Café da Orla. Nada sofisticado, apenas um lugar honesto onde pessoas simples tomavam seu cafezinho e comiam um pão na chapa. Juliano estacionou em uma vaga próxima e correu para dentro, encharcando-se nos poucos metros entre o carro e a porta. O sino acima da entrada tilintou quando ele entrou, e o cheiro de café fresco e bolo caseiro invadiu suas narinas. O lugar era acolhedor, com apenas 6 mesas de fórmica, cadeiras de plástico e um balcão de madeira onde ficava a máquina de café expresso. Havia apenas 3 clientes, um senhor idoso lendo jornal, uma mulher com uma criança pequena e um homem de terno que mexia no celular. Juliano escolheu uma mesa perto da janela, de onde poderia ver a chuva caindo sobre o calçadão da praia. Foi quando ela apareceu. Cabelos castanhos presos em um coque simples. Uniforme bege com um avental branco amarrado na cintura. Rosto mais magro do que ele lembrava, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Mas eram os mesmos olhos castanhos que ele tinha amado por 7 anos de relacionamento. Manuela. O mundo pareceu parar. O som da chuva, as conversas ao fundo, tudo desapareceu. Juliano sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela estava a menos de 3 metros dele, segurando um bloquinho de pedidos, sem ter percebido sua presença ainda. 3 anos. 3 anos desde aquela manhã de sábado, quando ele acordou e encontrou apenas um bilhete na cozinha. Me desculpe, eu não consigo mais. Cuide da Bruna. Nenhuma explicação. Nenhum telefone de contato. Ela simplesmente evaporou, levando apenas algumas roupas e deixando para trás uma vida inteira. Juliano tinha movido céus e terras para encontrá-la.
Contratou detetive particular, entrou em contato com todos os amigos e familiares dela, registrou o boletim de ocorrência. Nada. Era como se Manuela tivesse deixado de existir. Depois de um ano de buscas infrutíferas, ele teve que aceitar a realidade. Ela não queria ser encontrada. E pior, ela tinha escolhido abandonar Bruna, uma criança de 2 anos, a própria filha. Aquilo tinha partido o coração de Juliano de uma forma que ele não sabia ser possível. A raiva, a mágoa, a sensação de traição. Mas, acima de tudo, a completa incompreensão. Como uma mãe simplesmente vai embora? Como ela dormia à noite sabendo que tinha uma filha crescendo sem ela? E agora, ali estava ela, não em algum lugar distante, vivendo uma vida nova e glamurosa, mas trabalhando como garçonete em um café barato no litoral paulista. Manuela virou-se na direção dele, e seus olhos se encontraram. A reação dela foi imediata e visceral. O bloquinho de pedidos caiu de suas mãos. Seu rosto empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Ela deu um passo para trás, trôpega, e sua mão buscou apoio no balcão. Por não diga nada, Juliano pensou que ela fosse desmaiar. Durante longos segundos, eles apenas se encararam. Juliano não sabia o que sentia. Raiva, alívio, mágoa. Tudo isso junto, formando um turbilhão de emoções que ameaçava sufocá-lo. Finalmente, Manuela quebrou o contato visual. Ela olhou para os lados, como um animal acuado procurando uma rota de fuga. Suas mãos tremiam visivelmente. "Precisamos conversar", Juliano disse, e sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Manuela balançou a cabeça negativamente, ainda sem olhar diretamente para ele. Eu preciso trabalhar." "Agora, Manuela." Não foi um pedido. Ela mordeu o lábio inferior, um gesto que Juliano reconheceu imediatamente. Era o que ela fazia quando estava nervosa. Alguns hábitos nunca mudam, aparentemente. Uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e expressão severa, emergiu da cozinha. Devia ter uns 50 e poucos anos, corpo robusto, olhar que não tolerava bobagens. Ela olhou para Manuela, depois para Juliano, e alguma compreensão pareceu passar por seu rosto. "Vai, filha", a mulher disse para Manuela com uma voz surpreendentemente gentil. "Eu cubro seu turno por uns minutos. Toma um café com o moço." Manuela hesitou, mas eventualmente assentiu. Ela contornou o balcão e sentou-se na cadeira oposta a Juliano, mantendo a maior distância possível dentro do espaço limitado da mesa. Suas mãos estavam entrelaçadas sobre a mesa, e Juliano podia ver que ela apertava os próprios dedos com tanta força que as juntas ficaram brancas. "Você está bem?" Foram as primeiras palavras que saíram da boca de Juliano, e ele quase riu da ironia. 3 anos de silêncio. E era isso que ele perguntava? Manuela olhou para ele brevemente, depois desviou o olhar para a janela. "Estou sobrevivendo." "Sobrevivendo", Juliano repetiu, deixando a palavra pairar entre eles como uma acusação. "Você abandonou sua família, desapareceu sem dar satisfação, e está apenas sobrevivendo." Pela primeira vez, Manuela encontrou seus olhos diretamente, e havia tanta dor naquele olhar que Juliano sentiu um aperto no peito. "Por favor, não faça isso aqui." "Fazer o quê? Pedir explicações? Você acha que não tenho o direito de saber por que você foi embora? Por que abandonou nossa filha?" Ao ouvir a palavra filha, Manuela fechou os olhos com força, e uma lágrima escorreu por sua bochecha. Como ela está?" A pergunta enfureceu Juliano de uma forma que ele não esperava. "Como você acha que ela está?" "A mãe dela desapareceu quando ela tinha 2 anos. Ela passou meses perguntando por você. Até hoje ela desenha figuras de uma mulher e diz que é a mãe dos sonhos dela. Você destruiu aquela criança, Manuela." "Eu sei", Manuela sussurrou, e sua voz estava carregada de uma agonia tão profunda que Juliano teve que se forçar a manter a raiva acesa. "Eu sei, e isso me mata todos os dias. Mas eu não tinha escolha. Todo mundo tem escolha. Você escolheu ir embora.
Escolheu não ligar, não escrever, não dar uma única explicação. Manuela limpou as lágrimas com as costas da mão. Você não entende. Então me faça entender. Juliano se inclinou para a frente, baixando a voz ao perceber que os outros clientes olhavam na direção deles. Me explica como uma mãe simplesmente abandona a própria filha. Porque eu estava morrendo, Manuela disse, e as palavras saíram como uma confissão arrancada à força. E eu não queria que ela me visse definhar. Não queria que você tivesse que cuidar de uma inválida. Não queria ser um fardo. Juliano sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O quê? Manuela respirou fundo, tentando controlar o tremor em sua voz. Lembra quando eu comecei a ter aquelas tonturas? Quando eu disse que era só estresse do trabalho? Juliano lembrava. Tinha sido cerca de 4 meses antes dela ir embora. Manuela, que sempre foi uma pessoa ativa e saudável, começou a reclamar de fadiga extrema, tonturas, formigamentos nas mãos. Eles tinham ido a alguns médicos, fizeram exames, mas nada conclusivo tinha aparecido. Os médicos atribuíram ao estresse e à ansiedade. Não era estresse, Manuela continuou. Era esclerose múltipla, doença autoimune, progressiva, sem cura. O neurologista me disse que, em alguns anos, eu poderia precisar de cadeira de rodas, que minha visão poderia ser afetada, que eu poderia perder controle motor. Juliano estava paralisado. Esclerose múltipla? Por que você não me contou? Porque você teria ficado, Manuela disse simplesmente. Você teria largado tudo, reorganizado sua vida inteira para cuidar de mim. E Bruna teria uma mãe doente, incapaz, dependente. Eu não conseguia aceitar isso. Não conseguia aceitar ser a pessoa que destruiria nossas vidas. Então você simplesmente fugiu. Eu parti para poupar vocês do sofrimento. Achei que, se eu conseguisse fazer o tratamento sozinha, se conseguisse controlar a doença, talvez um dia pudesse voltar. Mas as coisas não saíram como planejado. Juliano olhou ao redor do café humilde. E você gastou todo o seu dinheiro com tratamento experimental? Manuela assentiu. Vendi tudo o que tinha. Fui a clínicas particulares. Participei de estudos experimentais. Gastei até o último centavo tentando me curar. E quando o dinheiro acabou, bem, sobrou isso aqui. Um emprego honesto que me permite pagar um quartinho alugado e comprar comida. Juliano passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo aquilo. Parte dele queria gritar com ela, dizer que ela tinha feito tudo errado. Mas outra parte, a parte que ainda se lembrava de como tinha amado aquela mulher, sentia uma dor profunda por todo o sofrimento que ela tinha passado sozinha. Você devia ter confiado em mim, ele disse finalmente. Devia ter me dado a chance de decidir se queria ficar ou não. Eu conhecia você bem demais, Manuela respondeu com um sorriso triste. Você teria ficado. Teria sacrificado sua carreira, seus sonhos, tudo. E, eventualmente, você teria me odiado por isso. Ou pior, teria ficado por pena, por obrigação. Eu não conseguia viver com isso. A mulher mais velha da cozinha apareceu com 2 xícaras de café. Ela colocou as xícaras na mesa sem dizer nada, mas deu um aperto gentil no ombro de Manuela antes de se retirar. Quem é ela? Juliano perguntou. Dona Célia, a dona do café. Ela me deu este emprego quando eu não tinha nada. Me alugou o quartinho nos fundos quando descobriu que eu estava dormindo na rua. Juliano sentiu o estômago revirar. Você dormiu na rua? Por algumas semanas, sim. Até conhecer Dona Célia. O silêncio entre eles ficou pesado. Juliano tomou um gole do café, precisando de algo para fazer com as mãos. Sua mente estava em turbilhão. Tudo o que ele tinha acreditado nos últimos 3 anos estava desmoronando. Manuela não tinha fugido porque não os amava. Ela fugiu porque amava demais. Mas isso não mudava o fato de que ela tinha mentido. Tinha tomado uma decisão unilateral que afetou a vida dele e de Bruna de maneiras irreparáveis. E agora? Juliano perguntou. Qual é o plano? Viver neste café para sempre? Manuela deu de ombros, um gesto de resignação que partiu o coração de Juliano. Não tenho planos grandiosos.
Sobrevivo um dia de cada vez. Faço meu tratamento no posto de saúde quando consigo marcar consulta. E tento não pensar muito no que poderia ter sido. Isso não é vida, Manuela. É apenas existir. Às vezes, existir é tudo o que conseguimos fazer. Juliano estava prestes a responder quando um choro de criança ecoou de algum lugar nos fundos do café. Era um choro agudo, assustado, de alguém muito pequeno. A reação de Manuela foi instantânea. Ela se levantou bruscamente, quase derrubando a cadeira. Desculpa, eu preciso... Ela não terminou a frase. Já estava quase correndo em direção aos fundos do café. Juliano a seguiu sem pensar. Ela atravessou a cozinha pequena, mas limpa. Passou por Dona Célia, que apenas observou com expressão indecifrada, e empurrou uma porta que dava para um corredor estreito. No final do corredor, havia uma porta entreaberta. Manuela entrou no cômodo, e Juliano parou na soleira. O que ele viu fez seu mundo parar pela segunda vez naquela tarde. Era um quarto minúsculo, com talvez 10 metros quadrados. Uma cama de solteiro encostada na parede, uma cômoda velha, uma janela pequena. E no meio do quarto, um cercadinho de bebê. Dentro do cercadinho, um menino pequeno, de no máximo 2 anos, chorava e estendia os bracinhos para Manuela. Tá tudo bem, meu amor. Manuela disse com uma voz completamente diferente, cheia de ternura maternal. Mamãe está aqui. Ela pegou o menino no colo e ele imediatamente se acalmou, agarrando-se a ela como se sua vida dependesse disso. Juliano sentiu como se estivesse tendo um ataque cardíaco. Seu peito apertou, sua respiração ficou superficial. Ele olhou para o quarto com mais atenção. Havia fraldas empilhadas na cômoda, roupinhas de criança secando em um varal improvisado, brinquedos espalhados pelo chão. Manuela virou-se lentamente para encará-lo, ainda segurando o menino. E nos olhos dela, Juliano viu medo, vergonha, culpa e uma súplica silenciosa. Manuela, Juliano disse, e sua voz saiu como um sussurro rouco. Quem é ele? Ela fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu novamente, estavam cheios de lágrimas. Juliano, este é Miguel. Ele tem 2 anos. E ele é seu filho. O mundo desapareceu. Juliano teve que se apoiar no batente da porta para não cair. Não havia ar suficiente no quarto. Não havia ar suficiente no mundo inteiro. Um filho. Ele tinha outro filho. E Manuela tinha escondido isso dele por 2 anos inteiros. A devastação que ele sentiu naquele momento foi tão profunda, tão absoluta, que ele não conseguiu formar palavras. Apenas ficou ali, olhando para o menino nos braços de Manuela, um menino que tinha seus olhos, seu nariz, seu formato de rosto, um filho que ele nunca tinha segurado. Nunca tinha visto dar os primeiros passos. Nunca tinha ouvido dizer a primeira palavra. E Juliano entendeu, naquele momento de clareza dolorosa, que tudo que ele pensava saber sobre traição, sobre mágoa, sobre perda, não era nada comparado ao que ele sentia agora. Manuela tinha ido embora grávida, tinha tido o bebê sozinha. Tinha criado aquele menino em um quartinho alugado nos fundos de um café barato, enquanto Juliano seguia com sua vida em São Paulo, completamente alheio ao fato de que tinha outro filho no mundo. Como... Juliano começou, mas sua voz falhou. Ele limpou a garganta e tentou novamente. Como você pôde não me contar? Manuela abraçou Miguel com mais força. O menino tinha adormecido contra seu ombro, completamente alheio ao drama se desenrolando ao seu redor. Eu descobri que estava grávida uma semana antes de ir embora, Manuela disse baixinho. Mais uma razão para partir. Achei que você estaria melhor cuidando de Bruna sozinho do que cuidando de mim, doente, e de 2 filhos. Achei que estava te poupando. Me poupando? Juliano sentiu a raiva finalmente sobrepondo o choque. Você me roubou 2 anos da vida do meu filho, Manuela. Roubou de Bruna a chance de conhecer o irmão. Como isso é me poupar? Eu estava errada, Manuela disse, e agora ela chorava abertamente. Eu sei que estava errada. Mas eu estava com tanto medo, Juliano. Medo da doença, medo de ser um fardo, medo de arruinar tudo. E quando descobri a gravidez, entrei em pânico.
Só conseguia pensar que trazer mais uma criança para essa situação seria egoísmo. Então você decidiu criar nosso filho em um quarto de 10 metros quadrados nos fundos de um café? Isso é menos egoísta? Manuela não respondeu. Ela apenas segurou Miguel e chorou em silêncio. Juliano passou a mão pelos cabelos, tentando processar tudo aquilo. Era demais. Era muito mais do que ele estava preparado para lidar. Eu preciso sair daqui, ele disse finalmente. Preciso pensar. Ele virou-se para ir embora, mas a voz de Manuela o deteve. Juliano, por favor, não conte a ninguém sobre Miguel. Eu imploro. Apenas me dê mais um tempo. Juliano olhou para trás. Mais tempo para quê? Para esconder mais mentiras? Para privar nosso filho de uma vida melhor? Para descobrir como explicar tudo isso para Bruna? Para encontrar a coragem de fazer o que é certo? E o que é certo, Manuela? Porque eu honestamente não sei mais. Ele não esperou pela resposta. Saiu do quarto, atravessou o café sem olhar para ninguém e emergiu na rua. A chuva tinha parado, mas o céu ainda estava nublado. Juliano caminhou até seu carro, entrou, fechou a porta. E então, pela primeira vez em 3 anos, ele apoiou a testa no volante e chorou. Juliano não se lembrava de como chegou ao hotel. A memória das últimas horas era uma névoa densa, pontuada apenas por flashes dolorosos. O rosto de Manuela, o choro de Miguel, aquele quarto minúsculo que resumia 3 anos de segredos. Ele estava sentado na beira da cama do quarto de hotel, olhando fixamente para o celular. Tinha 17 chamadas perdidas da mãe, querendo saber se ele já tinha terminado a reunião. 3 mensagens de Bruna, ditadas pela avó, dizendo que sentia saudades e perguntando quando o papai voltaria. Bruna. Como ele ia explicar isso para ela? Filha, lembra da mamãe que te abandonou? Pois é, ela está viva, trabalhando em um café em Santos. Ah, e você tem um irmão de 2 anos que ela escondeu de nós. Juliano jogou o celular na cama e foi até o minibar. Pegou uma garrafinha de uísque, destampou e tomou um gole direto do gargalo. O líquido queimou sua garganta, mas não foi suficiente para cauterizar a ferida aberta em seu peito. Um filho. Ele tinha um filho de 2 anos que não conhecia. Um menino chamado Miguel que carregava seus genes, sua herança, seu sangue. E esse menino estava vivendo em condições que Juliano nem conseguia processar completamente. A raiva voltou, quente e familiar. Manuela não tinha o direito. Não importava quão nobre ela achasse que suas intenções eram, ela não tinha o direito de tomar essa decisão sozinha. Ele era o pai. Merecia saber. Merecia ter a chance de estar presente. Mas junto com a raiva vinha algo mais complicado. A imagem de Manuela segurando Miguel. A ternura em sua voz quando ela falou com o menino. O amor óbvio entre mãe e filho. Ela pode ter cometido erros monumentais, mas era impossível negar que amava aquela criança. E a doença? Esclerose múltipla. Juliano pegou o laptop e passou as próximas 2 horas pesquisando compulsivamente sobre a condição. Quanto mais lia, mais seu estômago embrulhava. Era uma doença imprevisível, com sintomas que variavam drasticamente de pessoa para pessoa. Alguns pacientes levavam vidas relativamente normais por décadas. Outros deterioravam rapidamente. O medo que Manuela deve ter sentido ao receber o diagnóstico, Juliano podia imaginar. Ela sempre foi uma pessoa independente, quase obsessivamente autossuficiente. A ideia de se tornar dependente, de precisar de cuidados constantes, deve ter sido aterrorizante para ela. Mas isso não justificava. Nada justificava. Eram quase 22 horas quando Juliano tomou uma decisão. Ele não ia embora de Santos sem resolver aquilo. Não ia deixar seu filho vivendo em um quarto minúsculo. Não ia permitir que Manuela continuasse lutando sozinha, independentemente de quão complicados fossem seus sentimentos em relação a ela. Ele pegou o celular e ligou para sua mãe. Alô? A voz de Helena Lima soou preocupada. Juliano, filho, está tudo bem?
Você não retornou minhas ligações. Desculpa, mãe. Estou bem. Ou pelo menos vou estar. Preciso ficar mais um dia em Santos. Pode cuidar da Bruna amanhã também? Claro, mas aconteceu alguma coisa? A reunião não foi bem? Juliano respirou fundo. Mãe, eu encontrei Manuela. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Depois de longos segundos, Helena finalmente falou. O quê? Onde? Em um café aqui em Santos. Ela está trabalhando como garçonete. Meu Deus! Ela está bem? Ela disse por que foi embora? Está viva, se é isso que você quer dizer. E sim, ela explicou. Tem uma doença, mãe. Esclerose múltipla. Foi por isso que ela foi embora. Helena soltou um suspiro abafado. Oh, Juliano, aquela pobre menina. Tem mais. Juliano fechou os olhos, preparando-se para dizer em voz alta pela primeira vez. Ela estava grávida quando foi embora. Eu tenho outro filho, mãe. Um menino de 2 anos chamado Miguel. O silêncio foi ainda mais longo dessa vez. Juliano podia ouvir a respiração entrecortada da mãe, processando a informação. Juliano, Helena disse finalmente, e sua voz estava carregada de emoção. Você tem certeza que ele é seu? Tenho. Ele é idêntico a mim quando eu era pequeno, e Manuela não teria razão para mentir sobre isso. Onde eles estão vivendo? Em um quarto nos fundos do café. É minúsculo, mãe. Meu filho está crescendo em um espaço menor que a lavanderia da nossa casa. Então traga-os para cá. Traga-os para São Paulo. Não é tão simples assim. Por que não? Você tem recursos, espaço. Pode dar a essa criança uma vida melhor. E Manuela precisa de tratamento adequado. Eu sei disso. Mas há a Bruna para considerar. Como ela vai reagir? E Manuela? Ela é orgulhosa, mãe. Não sei se vai aceitar ajuda. Então você vai deixar seu filho lá? Vai permitir que ele cresça em condições precárias porque a situação é complicada? A pergunta foi como um tapa na cara. Não, claro que não. Eu só preciso pensar em como fazer isso da maneira certa. Não existe maneira certa, filho. Existe apenas fazer o que precisa ser feito. Traga essa família para casa. Nós descobriremos o resto depois. Depois de desligar, Juliano ficou acordado a noite inteira, olhando para o teto. Sua mãe tinha razão, como sempre. Ele não podia simplesmente ir embora e deixar as coisas como estavam, mas a questão permanecia. Como integrar Manuela e Miguel em suas vidas sem causar mais trauma? E havia outra coisa. Algo que Juliano mal conseguia admitir para si mesmo. Ele ainda sentia algo por Manuela. Vê-la novamente tinha desenterrado emoções que ele pensava ter enterrado para sempre. Raiva, sim. Mágoa, com certeza. Mas também saudade, preocupação e algo perigosamente próximo de amor. Na manhã seguinte, Juliano estava de volta ao Café da Orla às 8 horas. O estabelecimento estava mais cheio que no dia anterior, com trabalhadores tomando café antes de ir para seus empregos. Manuela estava atrás do balcão, operando a máquina de café expresso com movimentos mecânicos. Quando viu Juliano entrar, ela parou, a xícara que segurava tremendo levemente em sua mão. Dona Célia emergiu da cozinha, avaliando a situação com seus olhos espertos. Ela se aproximou de Juliano. Você é o pai do Miguel, ela disse. Não era uma pergunta. Sou. E você deve ser Dona Célia. Ela assentiu. Aquela menina trabalha aqui há 2 anos. É a funcionária mais dedicada que já tive, mesmo com todas as dificuldades. Nunca faltou um dia, nunca reclamou. Cuida do filho dela como uma leoa cuida dos filhotes. Nosso filho, Juliano corrigiu gentilmente. Dona Célia o estudou por um momento. Ela cometeu erros, grandes erros. Mas foi por medo, não por maldade. Só quero que você saiba disso. Eu entendo. E agradeço por ter cuidado dela. Não fiz mais do que qualquer pessoa decente faria. Dona Célia olhou para Manuela, que ainda estava parada, claramente esperando para ver o que Juliano faria.
Ela está apavorada que você vá tirar o menino dela. Não é minha intenção. Vim aqui para conversar sobre uma solução. Dona Célia assentiu aprovadoramente. Usa o quartinho dela. Vocês precisam de privacidade. Eu cuido do salão. Juliano encontrou Manuela nos fundos. Miguel estava no cercadinho, brincando com blocos de montar de plástico colorido. Quando viu Juliano, o menino parou e o observou com curiosidade. Seus grandes olhos castanhos, tão parecidos com os de Bruna, estudando o estranho. O coração de Juliano apertou. Aquele era seu filho que ele nunca tinha segurado, nunca tinha consolado quando chorava, nunca tinha visto sorrir. Manuela, ele começou, forçando-se a desviar os olhos de Miguel. Precisamos conversar sobre o futuro. Ela assentiu, enxugando as mãos nervosamente no avental. Eu sei. E eu entendo se você quiser. Se você quiser levar o Miguel. Ele merece uma vida melhor do que eu posso dar. Não vim aqui para tirar nosso filho de você. Manuela o olhou, surpresa. Não? Não. Vim propor algo diferente. Quero que você e Miguel venham para São Paulo. Morar comigo. Juliano, nós não podemos... Deixa eu terminar. Ele levantou a mão. Você precisa de tratamento médico adequado. Miguel precisa de um ambiente melhor para crescer. E eu perdi os primeiros 2 anos da vida do meu filho. Não vou perder mais nenhum dia. E a Bruna? Bruna vai ter que aprender a lidar com isso. Não vai ser fácil, mas ela merece conhecer o irmão. E merece ter a mãe de volta se você estiver disposta. Manuela balançou a cabeça. Ela me odeia. Ou deveria me odiar. Ela te ama. Sempre amou. Crianças pequenas não sabem odiar da forma que adultos sabem. Ela só quer a mãe dela de volta. Lágrimas começaram a cair pelo rosto de Manuela. E você? O que você quer? Juliano levou um momento para responder. Honestamente, eu não sei. Estou confuso, com raiva, magoado. Mas também estou preocupado com você e determinado a fazer o certo pelo Miguel. Podemos começar por aí. Não seria justo com você. Viver com uma ex-esposa doente e uma criança pequena. A vida raramente é justa, Manuela. Mas temos que trabalhar com o que temos. E se a doença progredir, se eu piorar, então enfrentaremos isso quando acontecer. Juntos. Como deveríamos ter feito desde o início. Manuela olhou para Miguel, que tinha voltado a brincar com seus blocos, completamente alheio à conversa que estava determinando seu futuro. Eu não mereço sua bondade, ela disse baixinho. Não é sobre merecer. É sobre fazer o que é certo. E o certo é dar ao nosso filho a melhor vida possível. O certo é você ter acesso ao melhor tratamento disponível. O certo é nossa família estar junta, mesmo que seja de uma forma diferente do que planejamos. Manuela respirou fundo. Tudo bem. Eu vou, mas com condições. Estou ouvindo. Eu não quero sua caridade. Vou contribuir. Posso trabalhar. Posso ajudar com a casa. Não serei um peso morto. Você é a mãe dos meus filhos. Nunca seria um peso. E eu quero fazer isso devagar com a Bruna. Não podemos simplesmente aparecer e esperar que ela aceite tudo de uma vez. Concordo. Vamos com calma. E Juliano? Ela olhou para ele diretamente. Eu entendo se você nunca conseguir me perdoar. Não espero que consiga. Só espero que possamos encontrar uma forma de coexistir em paz, por causa das crianças. Antes que Juliano pudesse responder, uma memória o atingiu com força devastadora. Ele estava com 7 anos, sentado no sofá da casa onde cresceu, sua avó ao lado tentando explicar por que a mamãe não estava mais lá. Sua mãe está doente, querido. Ela precisou ir para um lugar onde possa ficar melhor. Mas eu quero ver ela. Você não pode agora. Ela precisa descansar. Ele nunca mais viu a mãe depois daquele dia. Helena, sua avó, o criou. E ele cresceu com um buraco no peito, uma pergunta sem resposta. Por que a mãe o abandonou? Foi só aos 22 anos, quando Helena estava morrendo de câncer, que ela contou a verdade. A mãe de Juliano tinha depressão severa. Depois de várias tentativas de suicídio,
A família a internou em uma instituição psiquiátrica. Ela morreu lá 10 anos depois, de pneumonia. Nunca dissemos a você porque queríamos te proteger. Helena tinha dito, segurando sua mão com força. Mas olhando para trás, acho que erramos. Você merecia saber. Aquela revelação tinha mudado algo fundamental em Juliano. Não apagou a dor do abandono, mas deu contexto. Sua mãe não o deixou porque não o amava. Ela partiu porque estava doente, porque acreditou que ele estaria melhor sem ela. Exatamente como Manuela. E agora, olhando para a mulher que tinha sido sua esposa, Juliano percebeu algo. Ele tinha uma escolha que sua avó não teve. Ele podia repetir o ciclo de segredos e silêncios, ou podia quebrá-lo. Manuela, ele disse finalmente. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 7 anos. Descobri décadas depois que ela tinha doença mental e que minha avó a internou. Passei a vida inteira sem entender, sem perdoar. Não quero que Bruna ou Miguel cresçam com esse vazio. Manuela o olhou, surpresa. Você nunca tinha me contado isso, porque era doloroso demais. Mas agora entendo que silêncio e segredos só criam mais dor. Então vamos fazer diferente. Vamos ser honestos. Vamos explicar tudo para Bruna de forma apropriada para a idade dela. Vamos dar às crianças a verdade, não versões editadas dela. E quanto a nós? Juliano deu de ombros. Honestamente, não sei como me sinto sobre você. Parte de mim ainda está furioso, mas outra parte entende porque você fez o que fez. Vamos ter que descobrir como reconstruir, não um casamento, mas uma parceria, pelos nossos filhos. Manuela estendeu a mão, hesitante. Parceiros, então? Juliano olhou para a mão estendida por um longo momento antes de apertar. Parceiros. Eles começaram a fazer as malas naquela tarde. Manuela tinha surpreendentemente poucos pertences. Algumas roupas, os brinquedos de Miguel, um caderno desgastado que ela rapidamente escondeu quando Juliano entrou no quarto. Tudo cabia em 2 mochilas e uma mala pequena. Dona Célia os ajudou a carregar as coisas para o carro de Juliano. Quando chegou a hora de se despedir, a mulher mais velha abraçou Manuela com força. Você merece essa chance, filha. Agarra ela com tudo que você tem. Vou tentar, Dona Célia. Obrigada. Por tudo. Você sempre terá um emprego aqui se precisar. E quero fotos desse menino, ouviu? Durante a viagem de volta para São Paulo, Miguel dormiu na cadeirinha que Juliano tinha comprado às pressas em uma loja de bebês. Manuela olhava pela janela, seus dedos nervosamente entrelaçados no colo. Sobre o que você está pensando? Juliano perguntou. Em como explicar 3 anos de ausência para uma criança de 5 anos. Em como pedir perdão por algo imperdoável. Você começa dizendo a verdade, e depois dá tempo para ela processar. E se ela me rejeitar? Então você continua tentando. Não existe um interruptor que faz o perdão acontecer instantaneamente. É um processo. Quando chegaram à cobertura de Juliano no Itaim Bibi, já passava das 19 horas. Helena tinha ficado com Bruna o dia todo e levado a menina para dormir no apartamento dela, dando a Juliano tempo para preparar tudo. Manuela parou na entrada, olhando ao redor do espaço amplo e luxuoso. 3 quartos, 2 banheiros, sala enorme com pé direito alto, varanda com vista para a cidade. Era um universo distante do quartinho de 10 metros quadrados onde ela tinha vivido. Esse é o quarto de Bruna, Juliano disse, apontando para uma porta decorada com adesivos de unicórnios. Esse é o meu, e esse aqui ele abriu a porta de um quarto médio bem iluminado, será de Miguel. Preparei um berço temporário, mas amanhã podemos comprar móveis adequados. E eu? Manuela perguntou hesitante. O quarto de hóspedes é seu. Tem banheiro privativo. Fique à vontade para reorganizar da forma que quiser. Eles deitaram Miguel no berço improvisado. O menino estava tão cansado que nem acordou durante a transferência. Juliano ficou ali por um longo momento, apenas observando seu filho dormir. Tantos momentos perdidos. Tantas primeiras vezes que nunca poderia recuperar. Mas poderia estar presente para todas as primeiras vezes que ainda viriam. Manuela apareceu ao seu lado.
Ele tem seus olhos, ela disse suavemente. E quando sorri, é você em miniatura. Como foi? O nascimento, a gravidez, tudo. Manuela se apoiou no batente da porta. Assustador, solitário. Mas Dona Célia esteve lá. Ela fechou o café e ficou comigo durante todo o trabalho de parto. Segurou minha mão, me disse para respirar. Foi ela quem cortou o cordão umbilical. Devia ter sido eu, Juliano disse, e não conseguiu manter a mágoa fora de sua voz. Eu sei, e sinto muito, mais do que palavras podem expressar. Eles ficaram em silêncio, observando Miguel dormir. E Juliano percebeu que o perdão, se viesse algum dia, seria um processo longo e complicado. Mas pelo menos agora eles teriam a chance de tentar. Juliano acordou às 5 da manhã, incapaz de dormir. Hoje seria o dia. Bruna conheceria a mãe que a abandonou 3 anos atrás e descobriria que tinha um irmão. Ele preparou café, tentando organizar os pensamentos. Como começar essa conversa? Bom dia, filha. Lembra que você sempre quis que a mamãe voltasse? Surpresa! Não, precisava de algo melhor. Algo honesto, mas gentil. Manuela apareceu na cozinha pouco depois das 6 horas. Ela tinha olheiras profundas e suas mãos tremiam levemente quando pegou a xícara de café que Juliano lhe ofereceu. Você dormiu? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Fiquei deitada, olhando para o teto, ensaiando o que vou dizer. Mas nada parece certo. Não existe jeito certo. Só existe honesto. E se ela me odiar? Então vamos lidar com isso. Mas esconder você dela por mais tempo seria pior. Miguel começou a chorar no quarto. Manuela foi até lá, e Juliano a seguiu. Ela pegou o menino no colo, balançando-o gentilmente, enquanto murmurava palavras de conforto. Miguel se acalmou imediatamente, encostando a cabeça no ombro da mãe. Bom dia, campeão, Juliano disse, tocando o cabelo macio do filho. Miguel o olhou com curiosidade, mas não com medo. Era um começo. Helena chegou às 9 horas com Bruna. Juliano tinha pedido que ela trouxesse a neta, mas sem explicar muito. Sua mãe merecia saber o que estava acontecendo, mas ele queria que Bruna ouvisse primeiro. Papai! Bruna correu para os braços de Juliano assim que ele abriu a porta. Você voltou! Senti tanta saudade! Eu também, princesa. Ele a abraçou forte, respirando o cheiro de shampoo de morango que ela sempre usava. Tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Os olhos de Bruna brilharam com excitação. Vem, vamos sentar no sofá. Papai precisa conversar com você sobre uma coisa importante. Helena seguiu-os para a sala, seu olhar preocupado encontrando o de Juliano. Ele assentiu sutilmente, confirmando que ela devia ficar. Bruna sentou-se no sofá, balançando as perninhas, claramente curiosa. Juliano ajoelhou-se na frente dela, segurando suas mãozinhas. Bruna, você se lembra da mamãe? A mudança no rosto da menina foi instantânea. A excitação deu lugar a algo mais complexo, uma mistura de esperança e medo. Eu lembro um pouquinho. Ela tinha cabelo castanho e cheiro de flores. Isso mesmo. Juliano respirou fundo. Filha, eu encontrei a mamãe. Ela está aqui. Bruna ficou muito quieta. Seus olhos arregalaram-se. Aqui onde? Aqui neste apartamento. Ela está em um dos quartos. Ela voltou? A voz de Bruna era pequena, hesitante. Sim, e ela quer muito te ver. Mas antes disso, preciso te explicar algumas coisas. Tá bom? Bruna assentiu, mas Juliano podia ver lágrimas começando a se formar em seus olhos. A mamãe não foi embora porque não te amava. Ela foi embora porque estava doente e com muito medo. Ela pensou que estava te protegendo, mas cometeu um erro grande. E ela quer muito te pedir desculpas. Por que ela não voltou antes? Se ela estava com saudade? Porque ela estava com vergonha. E porque estava morando longe, tentando ficar melhor. Mas agora ela está aqui e quer muito fazer parte da sua vida de novo, se você quiser. Ela vai embora de novo? A pergunta partiu o coração de Juliano. Não, filha. Ela vai morar aqui com a gente agora. Bruna processou isso em silêncio. Então perguntou. Ela ainda está doente?
Está. Mas agora temos médicos bons que vão ajudar ela. E nós vamos cuidar dela juntos. E tem mais uma coisa, Juliano continuou, sabendo que não podia adiar. Quando a mamãe foi embora, ela estava esperando um bebê. Você tem um irmãozinho, Bruna. Ele se chama Miguel e tem 2 anos. O rosto de Bruna passou por várias expressões, tentando absorver tudo aquilo. Um irmão? Sim, ele está aqui também. Quer conhecer? Bruna olhou para Helena, como se procurando confirmação de que tudo aquilo era real. A avó assentiu encorajadoramente. Tá bom, Bruna disse finalmente, com uma voz pequena e assustada. Juliano foi até o corredor e chamou Manuela. Ela apareceu segurando Miguel, seu rosto pálido, olhos vermelhos e inchados. Quando viu Bruna no sofá, ela parou na entrada da sala, como se tivesse batido em uma parede invisível. Oi, Bruna, Manuela disse, e sua voz tremeu. Você cresceu tanto. Bruna não se moveu. Ela olhou para Manuela com uma expressão impossível de decifrar. Então seus olhos foram para Miguel. Esse é meu irmão? É sim. Manuela deu um passo para frente. Quer conhecer ele? Bruna desceu do sofá lentamente e se aproximou. Miguel, que tinha estado quieto até então, olhou para a menina e sorriu, revelando pequenos dentes brancos. Oi, Bruna disse para ele. Eu sou sua irmã. Miguel estendeu uma mãozinha gordinha, tentando alcançar o cabelo de Bruna. A menina deixou que ele tocasse seus cachos castanhos. Ele é pequeno, Bruna observou. Ele ainda é bebê, mas vai crescer. Então Bruna olhou diretamente para Manuela pela primeira vez. Por que você me deixou? A pergunta tão direta e crua vindo de uma criança de 5 anos fez Manuela cambalear. Ela colocou Miguel no chão, onde ele imediatamente começou a explorar os brinquedos que Juliano tinha espalhado no tapete. Manuela ajoelhou-se para ficar na altura de Bruna. Porque eu estava com muito medo. Eu estava doente. E achei que você ficaria melhor sem uma mãe doente. Mas eu estava errada. Muito errada. E sinto muito, Bruna. Sinto muito por ter te deixado. Sinto muito por todos os aniversários que perdi. Todas as noites que não te coloquei para dormir. Todas as vezes que você precisou de mim e eu não estava lá. Você não me ama? Bruna perguntou, e lágrimas finalmente começaram a cair. Eu te amo mais do que tudo neste mundo. Nunca parei de te amar. Nem por um segundo. Então por que não ligou? Por que não mandou carta? Porque eu estava com vergonha. E com medo de que você não quisesse me ver. Bruna ficou quieta por um longo momento. Então disse: Eu desenhei você. Todo dia. A professora disse que eu desenhava a mesma mulher sempre. Manuela começou a chorar. Posso ver os desenhos? Bruna correu para o quarto dela e voltou com uma pasta cheia de desenhos. Ela os espalhou no chão, dezenas deles. Todos mostrando a mesma figura feminina com cabelo castanho, sempre de mãos dadas com uma menina pequena. Manuela olhou para cada desenho, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Em cada um, Bruna tinha escrito no topo: Eu e a mamãe. São lindos, Manuela sussurrou. Posso guardar um? Bruna pegou o desenho mais recente e entregou a ela. Esse é o melhor. Vou colocar na parede do meu quarto, para olhar todo dia e lembrar que tenho a melhor filha do mundo. Você vai ficar agora? Não vai embora de novo? Não vou embora. Eu prometo. Bruna olhou para ela por um longo momento. Então, surpreendendo a todos, ela deu um passo à frente e abraçou Manuela. O abraço foi hesitante no início, mas então ficou mais forte, mais desesperado. Manuela a abraçou de volta, soluçando. Senti tanta saudade, minha menina. Tanta saudade. Elas ficaram assim por vários minutos. Helena limpava as próprias lágrimas discretamente. Juliano sentiu um nó na garganta que ameaçava sufocá-lo. Finalmente, Bruna se afastou. Posso brincar com o Miguel? Claro, Manuela disse, limpando o rosto. Bruna sentou-se no chão ao lado do irmão. Miguel imediatamente lhe ofereceu um bloco de montar,
E os dois começaram a empilhar blocos juntos. Nas semanas seguintes, eles encontraram uma rotina. Manuela dormia no quarto de hóspedes. Pela manhã, ela ajudava a preparar Bruna para a escola. Depois passava tempo com Miguel, enquanto Juliano trabalhava em seu escritório em casa. As tardes eram dedicadas a consultas médicas. Juliano tinha marcado Manuela com os melhores especialistas em esclerose múltipla de São Paulo. Os exames revelaram que a doença estava em estágio moderado, com alguns sintomas já presentes: fadiga crônica, problemas de equilíbrio ocasionais, formigamento nas extremidades, mas ainda controlável com medicação adequada. O prognóstico é cautelosamente otimista, o neurologista disse durante uma consulta. Com o tratamento correto e acompanhamento regular, muitos pacientes levam vidas plenas. Mas é uma doença imprevisível. Precisamos monitorar de perto. Manuela começou um regime de medicamentos imunossupressores e fisioterapia. Juliano insistiu em acompanhá-la a todas as consultas, tomando notas detalhadas, fazendo perguntas que ela não pensava em fazer. Você não precisa fazer isso, Manuela disse uma tarde, depois de uma sessão particularmente difícil de fisioterapia. Sei que tem trabalho. Isso é mais importante, Juliano respondeu simplesmente. A relação entre eles era estranha, indefinida. Não eram mais marido e mulher, mas também não eram apenas copais. Havia uma intimidade forçada em compartilhar o mesmo espaço, em tomar decisões juntos sobre as crianças, em viver vidas entrelaçadas. Às vezes, Juliano pegava Manuela olhando para ele com uma expressão de saudade tão profunda que doía. Outras vezes, ele próprio se pegava observando-a brincar com as crianças, e algo em seu peito apertava de uma forma que ele não conseguia nomear. Bruna floresceu com a mãe de volta. A ansiedade de separação diminuiu drasticamente. Ela voltou a dormir a noite toda sem pesadelos. Seus desenhos, antes sempre melancólicos, tornaram-se mais alegres, mostrando a família completa: papai, mamãe, Bruna e Miguel. Mas havia momentos difíceis também. Uma noite, 2 semanas após Manuela ter se mudado, Bruna teve um ataque de pânico repentino. E se você for embora de novo? Ela chorou, agarrada a Manuela. E se eu acordar amanhã e você tiver sumido? Não vou sumir. Estou aqui para ficar. Mas você disse isso antes. Você prometeu que sempre ia me amar e depois foi embora. Manuela olhou para Juliano desesperada. Ele se ajoelhou ao lado delas. Bruna, ele disse gentilmente. A mamãe cometeu um erro, mas ela está tentando consertar. E todos nós vamos ter que trabalhar juntos para reconstruir a confiança. Isso leva tempo. E se ela ficar doente de novo? E se ela precisar ir embora? Então nós vamos cuidar dela aqui. Ninguém vai a lugar nenhum. Levou mais de 1 hora para acalmar Bruna. Depois que ela finalmente adormeceu, Manuela saiu para a varanda. Juliano a encontrou lá, olhando para as luzes da cidade. Ela nunca vai confiar em mim completamente de novo, Manuela disse. E ela tem razão em não confiar. Confiança se reconstrói. Um dia de cada vez. E quanto a você? Manuela olhou para ele. Você confia em mim? Juliano pensou antes de responder. Estou tentando. Alguns dias são mais fáceis que outros. É mais do que eu mereço. Talvez. Mas é o que temos. Um dia, enquanto organizava o quarto de Manuela para colocar uma estante nova, Juliano encontrou o caderno. Estava escondido no fundo da mala dela. Um caderno simples de capa preta, gasto pelo uso constante. Ele sabia que não devia ler. Era privado. Mas a curiosidade foi mais forte. Dentro havia cartas. Dezenas delas. Todas endereçadas a ele e a Bruna, mas nunca enviadas. Querido Juliano, hoje faz 3 meses que parti. Miguel nasceu ontem. Ele tem seus olhos. Segurei-o nos braços e chorei por horas, pensando em você perdendo este momento. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Minha pequena Bruna, hoje você faz 3 anos. Eu deveria estar aí, cantando parabéns, vendo você soprar as velhinhas. Em vez disso, estou em um quarto minúsculo,
chorando e me perguntando se você ainda se lembra de mim. Juliano, a doença piorou hoje. Caí 3 vezes. Dona Célia teve que me ajudar a levantar. Fico pensando se fiz a escolha certa. Se vocês estariam melhor se eu tivesse ficado. Mas então olho para Miguel e sei que se eu tivesse ficado, você estaria cuidando de uma esposa doente e 2 filhos pequenos sozinho. Não posso fazer isso com você. Página após página de dor, arrependimento, amor e desespero. Juliano leu tudo, lágrimas embaçando sua visão. Quando chegou na última entrada, datada de 2 dias antes de ele encontrá-la no café, seu coração parou. Não aguento mais. A dor é constante agora. Miguel merece mais do que uma mãe que mal consegue ficar de pé. Juliano merece saber que tem outro filho. Bruna merece ter seu pai sem o peso de me procurar. Amanhã vou ao cartório. Vou deixar uma carta com meus dados, com informações sobre Miguel, endereçada a Juliano Lima. Se algo acontecer comigo, pelo menos ele saberá. Pelo menos nosso filho não ficará completamente sozinho. Juliano sentou-se na cama, segurando o caderno. Manuela estava planejando garantir que ele descobrisse sobre Miguel. Ela não estava escondendo para sempre. Estava apenas sobrevivendo, um dia de cada vez. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Juliano entregou o caderno a Manuela. Eu não devia ter lido. Mas li. Manuela ficou pálida. Essas são privadas. Eu sei. E sinto muito por invadir sua privacidade. Mas precisava que você soubesse que eu li. E que entendi. Entendeu o quê? Que você estava sozinha e aterrorizada. Que cada decisão que tomou, por mais errada que fosse, veio de um lugar de amor. E que você planejava me contar sobre Miguel. Manuela abraçou o caderno contra o peito. Eu ia deixar uma carta no cartório. Se eu morresse, você saberia. Você poderia buscar nosso filho. Mas você não morreu. E agora estamos todos aqui, tentando descobrir como ser uma família de novo. Podemos mesmo ser uma família? Depois de tudo? Juliano não tinha resposta para isso. Então ele simplesmente pegou a mão dela e segurou. E eles ficaram sentados na sala escura, em silêncio, 2 adultos quebrados tentando colar os pedaços de algo que tinha se estilhaçado há muito tempo. No dia seguinte, Juliano tomou uma decisão. Ele ligou para o asilo onde sua mãe biológica vivia há mais de 20 anos. Gostaria de agendar uma visita para Marta Lima, ele disse à recepcionista. Claro, senhor. Pode me informar seu nome? Juliano Lima. Eu sou o filho dela. Houve uma pausa surpresa do outro lado. Oh, senhor Lima, senhora Marta vai ficar muito feliz. Ela sempre pergunta por você. O asilo ficava em Campinas, a cerca de 1 hora de São Paulo. Juliano não tinha certeza do que esperava encontrar. A mãe que o abandonou aos 7 anos seria uma senhora de 60 e poucos anos agora, marcada por décadas de doença mental. Ela estava sentada em uma cadeira na sala de convivência quando ele chegou. Cabelos completamente brancos, rosto marcado pelo tempo, mas os olhos, quando o viram, eram os mesmos que ele lembrava. Juliano? Ela disse, e sua voz tremeu. Meu menino? Oi, mãe. Marta começou a chorar. Você veio. Depois de todos esses anos. Você veio. Ele se sentou ao lado dela. Sinto muito por ter demorado tanto. Não. Você não tem nada pelo que se desculpar. Fui eu que te deixei. Fui eu que não consegui ser forte o suficiente. Você estava doente. Não foi sua culpa. Mesmo assim, perdi sua infância. Perdi tudo. Eles conversaram por 2 horas. Marta contou sobre os anos no asilo, sobre o tratamento, sobre como a medicação finalmente tinha estabilizado seu humor há cerca de 10 anos. Juliano contou sobre sua vida, sobre Bruna, sobre Miguel, sobre Manuela. Ela fez o que eu fiz, Marta disse quando Juliano terminou. Partiu porque acreditou que estaria protegendo você. E você a perdoou? Estou tentando. Marta pegou sua mão. Então você é mais forte do que eu. Nunca consegui me perdoar. Quando Juliano voltou para São Paulo naquela noite, ele encontrou Manuela na cozinha, preparando o jantar.
Miguel estava no cercadinho, brincando. Bruna fazia dever de casa na mesa. Como foi? Manuela perguntou. Difícil, mas necessário. Ele observou as crianças. Minha mãe me disse algo que fez sentido. Ela disse que o perdão não é sobre esquecer ou dizer que está tudo bem. É sobre escolher seguir em frente mesmo carregando as cicatrizes. Manuela parou de picar os legumes. E você consegue fazer isso? Seguir em frente comigo? Juliano olhou para ela. Realmente a olhou. Viu a mulher que ele tinha amado. A mulher que tinha partido. A mãe de seus filhos. A pessoa que tinha sofrido sozinha porque acreditou estar fazendo o certo. Estou tentando, ele disse finalmente. E alguns dias, isso parece suficiente. 3 meses se passaram desde que Manuela e Miguel se mudaram para o apartamento. A vida tinha encontrado um ritmo, não perfeito, mas funcional. Bruna ia para a escola. Manuela fazia fisioterapia 3 vezes por semana. Miguel explorava cada canto do apartamento com a curiosidade típica de uma criança de 2 anos. E Juliano tentava equilibrar trabalho com a nova dinâmica familiar. Mas naquela quinta-feira de manhã, tudo mudou. Juliano acordou com um som estranho vindo do corredor. Eram 5:30 da manhã. Ainda estava escuro. Ele saiu do quarto e encontrou Manuela caída no chão do banheiro, tremendo violentamente. Manuela! Ele correu até ela, ajoelhando-se ao seu lado. O que aconteceu? Ela tentou falar, mas as palavras saíram arrastadas, incompreensíveis. O lado esquerdo de seu rosto estava levemente caído. Seus olhos, arregalados de terror, imploravam por ajuda. Juliano pegou o celular com mãos trêmulas e discou 192. A ambulância chegou em 12 minutos. Os paramédicos a estabilizaram e a levaram às pressas para o hospital sírio-libanês. Juliano ligou para Helena, que chegou em 15 minutos para ficar com as crianças ainda dormindo. No hospital, os médicos fizeram uma bateria de exames. Ressonância magnética, punção lombar, exames de sangue. Juliano esperou no corredor, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. O neurologista finalmente apareceu às 8 da manhã. Dr. Henrique Campos, um homem de 50 e poucos anos com expressão séria, mas gentil. Senhor Lima, ela teve um surto severo da esclerose múltipla, o que chamamos de exacerbação aguda. A inflamação afetou temporariamente o nervo facial e causou espasmos musculares. Temporariamente? Juliano se agarrou à palavra. Na maioria dos casos, sim. Com tratamento agressivo, corticoides em alta dose, os sintomas podem reverter significativamente. Mas não vou mentir, isso indica que a doença está mais ativa do que esperávamos. Qual é o prognóstico? Dr. Campos hesitou. Esclerose múltipla é imprevisível. Alguns pacientes têm longos períodos de remissão. Outros enfrentam progressão mais rápida. Precisamos mudar a medicação, intensificar o tratamento. E ela vai precisar de muito apoio. Ela tem, Juliano disse com firmeza. Ela tem tudo o que precisa. Manuela ficou internada por 5 dias. Juliano visitava todos os dias, às vezes levando as crianças, outras vezes sozinho. Bruna fez desenhos para decorar o quarto do hospital. Miguel, pequeno demais para entender, apenas queria que a mamãe voltasse para casa. Durante uma dessas visitas, sozinho com Manuela depois que ela tinha recebido a dose diária de medicação, Juliano puxou uma cadeira para perto da cama. Preciso te perguntar uma coisa, ele disse. E preciso que seja honesta comigo. Manuela virou o rosto para ele. O lado esquerdo ainda estava levemente fraco, fazendo sua fala um pouco arrastada, mas muito melhor do que no primeiro dia. Qualquer coisa. Você se arrepende de ter voltado? De estar aqui, passando por tudo isso com a gente vendo? Manuela fechou os olhos. Às vezes me arrependo de você ter que ver isso. De Bruna ter que ver. Mas me arrependo de estar aqui? Nunca. Estes últimos 3 meses foram os mais felizes que tive em anos, mesmo com a doença, mesmo com tudo. Eu precisava saber. Porque se ficar muito difícil, se você quiser... Não vou embora, Juliano. Ela pegou a mão dele.
Dessa vez não. Aprendi que fugir não resolve nada, só cria mais dor. A doença vai piorar. Você sabe disso, certo? Eu sei. E estou apavorada. Mas estou mais apavorada com a ideia de desperdiçar o tempo que tenho escondendo ou fugindo. Então nós enfrentamos isso juntos, como uma família. Lágrimas escorreram pelo rosto de Manuela. Família. Depois de tudo que fiz, você ainda me considera família? Você é a mãe dos meus filhos. Isso nunca vai mudar, independente do que aconteça entre nós. E o que está acontecendo entre nós? Juliano levou um momento para responder. Honestamente, não sei. Parte de mim ainda está machucada. Ainda ressente as escolhas que você fez. Mas outra parte... Ele parou, procurando as palavras certas. Outra parte lembra por que me apaixonei por você. Vê a mulher que luta todo dia, que ama nossos filhos ferozmente, que está tentando fazer o certo mesmo quando é difícil. Manuela apertou a mão dele. Eu não espero que você me ame de novo. Não espero que as coisas voltem a ser como eram. Só espero que possamos encontrar paz, seja lá como for isso. Quando Manuela recebeu alta, Juliano contratou uma enfermeira para ajudar durante o dia. Uma mulher chamada Silvia, de 40 e poucos anos, experiente e gentil. Manuela resistiu no início, insistindo que não precisava de ajuda. Mas Juliano foi firme. Não é sobre o que você precisa agora. É sobre ter suporte quando precisar. Deixa alguém ajudar, Manuela. A vida voltou a se estabilizar, mas com uma consciência mais aguda de sua fragilidade. Cada dia bom era celebrado. Cada sintoma novo era enfrentado com determinação renovada. Uma noite, 6 meses após Manuela ter se mudado, Juliano estava trabalhando tarde em seu escritório quando ouviu um grito vindo do quarto de Bruna. Ele correu, encontrando Manuela já lá, segurando a menina que chorava convulsivamente. Pesadelo, Manuela explicou, fazendo carinho no cabelo de Bruna. Você quer contar, meu amor? Bruna soluçou contra o ombro da mãe. Sonhei que você sumiu de novo, que eu acordei e você tinha ido embora e ninguém sabia onde você estava. Manuela olhou para Juliano por cima da cabeça de Bruna, seus olhos cheios de culpa e dor. Ela pegou a mão da filha e colocou sobre seu próprio coração. Sente isso batendo? Enquanto meu coração bater, eu estarei aqui. E mesmo depois, vou continuar no seu coração, nas suas memórias, em tudo que sou e tudo que você é. Porque você é parte de mim, Bruna. Para sempre. Mas e se você ficar mais doente? E se você tiver que ir para o hospital de novo? Então você vai me visitar. E vamos enfrentar juntas. Mas eu não vou simplesmente desaparecer, minha filha. Não de novo. Prometo. Você prometeu antes. A observação, tão simples e devastadora, fez Manuela engolir em seco. Você tem razão. Eu prometi e quebrei minha promessa. E não há nada que eu possa dizer que apague isso. Mas posso te mostrar todo dia que dessa vez é diferente. Posso aparecer de novo, até que você acredite. Juliano se aproximou e sentou-se na cama. Bruna, ele disse gentilmente. Confiar de novo é assustador. Especialmente quando já fomos machucados. Mas sabe o que aprendi? Que às vezes temos que dar às pessoas a chance de provar que mudaram. E a mamãe está tentando muito. Bruna limpou as lágrimas. Você confia nela de novo, papai? Juliano olhou para Manuela. Estou aprendendo a confiar. Um dia de cada vez. Depois de colocar Bruna de volta para dormir, Manuela e Juliano foram para a varanda. A cidade brilhava lá embaixo, milhões de luzes piscando na noite. Ela nunca vai superar completamente, Manuela disse. Eu causei um trauma que vai marcar ela para sempre. Possivelmente. Mas também está mostrando a ela que pessoas cometem erros e podem trabalhar para consertá-los. Isso é uma lição valiosa também. Você é generoso demais comigo. Não sou generoso. Sou realista. E a realidade é que somos uma família bagunçada, tentando descobrir as coisas enquanto caminhamos. Manuela se apoiou no parapeito. Às vezes me pergunto quanto tempo tenho.
antes que a doença progrida demais. Ninguém sabe quanto tempo tem, Manuela, doente ou não. Tudo que podemos fazer é aproveitar o tempo que temos. E se eu não puder mais andar? Ou falar direito? E se me tornar acamada? Então vamos adaptar. Comprar uma cadeira de rodas. Contratar mais ajuda. Fazer o que for necessário. Por que você está fazendo isso? Depois de tudo que fiz, por que está sendo tão bom? Juliano pensou na pergunta. Porque você é importante para nossos filhos. E por quê? Ele parou, então continuou mais baixo. Porque apesar de tudo, ainda me importo com você. Manuela olhou para ele, surpresa. Você se importa? Eu nunca parei completamente de me importar. Passei 3 anos tentando te odiar, mas o que sentia era mais complicado que isso. E agora, vendo você lutar todo dia, vendo você com as crianças, é difícil não sentir algo. Ele se aproximou dela, seus rostos a apenas centímetros de distância. Não sei se algum dia vamos voltar a ser o que éramos. Talvez isso nem seja possível, mas talvez possamos ser algo novo. Algo construído em honestidade e em escolher aparecer, mesmo quando é difícil. Manuela tocou o rosto dele gentilmente. Eu escolho aparecer. Todo dia. Por você, pelas crianças, por nós. Juliano a beijou então, suave e hesitante. Não era como os beijos do passado, carregados de paixão jovem e certeza inocente. Era algo diferente, mais maduro, temperado pela dor e pela escolha consciente de tentar de novo. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Não sei como isso vai acabar, Juliano admitiu. A doença, nós, tudo. Ninguém sabe. Mas podemos descobrir juntos. Nos meses seguintes, eles reconstruíram um relacionamento. Não como era antes, mas como algo novo. Não moravam no mesmo quarto, mas havia uma intimidade crescente. Jantares em família, passeios aos finais de semana, conversas longas depois que as crianças dormiam. Manuela teve mais 2 crises, ambas controladas com medicação ajustada. Sua mobilidade flutuava. Alguns dias ela caminhava normalmente, outros precisava de bengala. Ela começou terapia com uma psicóloga especializada em doenças crônicas, aprendendo a lidar com o medo e a incerteza. Bruna e Miguel se tornaram inseparáveis. O menino seguia a irmã por todo lugar, tentando copiar tudo que ela fazia. Bruna assumiu o papel de irmã mais velha com seriedade, ensinando Miguel a contar, a reconhecer cores, a compartilhar brinquedos. Uma tarde de sábado, quase 1 ano após Juliano ter encontrado Manuela no café, eles foram ao parque. Era um dia ensolarado de primavera, perfeito para um piquenique. Bruna e Miguel corriam pela grama, perseguindo borboletas. Manuela e Juliano estavam sentados no cobertor observando. Sabe o que percebi? Manuela disse. Pela primeira vez em anos, não estou pensando no futuro com terror. Ainda tenho medo, mas também tenho esperança. Do que você tem esperança? De mais dias como este. De ver Miguel crescer. De estar presente para Bruna. De ver onde isso aqui, ela gesticulou entre eles, nos leva. Juliano pegou a mão dela. Eu também tenho esperança. Mesmo com tudo que aconteceu, mesmo sabendo que a doença pode piorar, especialmente por causa disso, aprendi que nada é garantido. Que podemos perder as pessoas que amamos em um instante. Então, quando temos a chance de estar juntos, de escolher amor apesar das imperfeições, isso é precioso. Manuela encostou a cabeça no ombro dele. Eu te amo, Juliano. Nunca parei. Mesmo quando estava longe, mesmo quando estava com tanto medo que mal conseguia respirar, eu te amava. Eu também te amo. Passei muito tempo negando, mas é verdade. Não é o mesmo amor inocente de quando éramos jovens. É algo mais profundo, mais consciente. Bruna correu até eles, Miguel tropeçando atrás dela. Mamãe, papai, olha! Ela abriu as mãos, revelando uma borboleta pousada em sua palma. Ela pousou em mim. Que linda! Manuela disse sorrindo. Mas precisa deixar ela voar, amor. Borboletas não podem ficar presas. Bruna soprou gentilmente, e a borboleta alçou voo,
subindo em espiral até desaparecer no céu azul. Igual a mamãe, Miguel disse com sua voz infantil. A borboleta voltou. Bruna olhou para Manuela. É verdade. Você voou para longe, mas voltou. Manuela puxou ambas as crianças para um abraço. E não vou voar de novo. Vocês dois são minha casa agora. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Manuela e Juliano conversaram sobre o futuro. Quero fazer as pazes de verdade, Manuela disse. Não só coexistir ou tolerar. Quero tentar de novo, se você quiser. Tentar o que exatamente? Nós, como casal, como parceiros em tudo, não só na criação dos filhos. Juliano a puxou para perto. Eu quero isso também, mas temos que prometer uma coisa sem segredos dessa vez, sem decisões unilaterais. Se as coisas ficarem difíceis, conversamos. Juntos. Prometo, transparência total. E se a doença piorar, vamos enfrentar juntos. Não como você sendo um fardo, mas como parceiros navegando algo difícil. Combinado. Eles se casaram de novo 6 meses depois, uma cerimônia pequena no jardim do apartamento de Helena. Apenas família próxima e alguns amigos íntimos. Dona Célia veio de Santos, chorando de alegria ao ver Manuela radiante em um vestido simples de renda branca. Bruna foi a daminha, levando as alianças em uma almofadinha bordada. Miguel foi o pajem, jogando pétalas de flores para todos os lados com entusiasmo caótico. As promessas que fizeram não foram as tradicionais. Em vez disso, escreveram seus próprios votos. Manuela, Juliano disse, segurando suas mãos. Eu prometo aparecer, nos dias bons e nos dias ruins. Quando você estiver forte e quando precisar de ajuda. Prometo não deixar o medo de te perder me impedir de te amar completamente. E prometo honrar o tempo que temos, seja quanto for. Manuela, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu. Juliano, eu prometo nunca mais fugir. Prometo confiar em você com meus medos, minhas fraquezas, minha dor. Prometo deixar você me amar, mesmo quando achar que não mereço. E prometo dar às nossas crianças uma mãe presente, não perfeita, mas presente. Helena, observando a cerimônia, lembrou do dia que Juliano tinha ligado desesperado, dizendo que tinha encontrado Manuela. Ela tinha visto o filho passar por tanta dor, tanto pela partida de Manuela, quanto pela descoberta de Miguel. Mas olhando agora, vendo a família reunida, vendo os netos felizes, ela sabia que o sofrimento tinha valido a pena. A vida não foi perfeita depois do casamento. Manuela teve mais crises, algumas mais severas que outras. Houve dias em que a fadiga era tão intensa que ela mal conseguia sair da cama. Dias em que a frustração de não conseguir fazer coisas simples a fazia chorar. Mas também houve alegrias. O primeiro dia de aula de Miguel. O recital de dança de Bruna. Jantares em família onde riam até não conseguir respirar. Noites onde Manuela e Juliano ficavam acordados conversando sobre tudo e nada. 2 anos após o reencontro, em uma manhã ensolarada de domingo, toda a família estava na cozinha. Bruna, agora com 7 anos, ajudava Juliano a fazer panquecas. Miguel, com 4, construía uma torre impossível com blocos de montar. Manuela estava sentada à mesa, tomando café e observando sua família. No que você está pensando? Juliano perguntou, notando seu olhar distante. Em como quase perdi tudo isso. Em como a melhor decisão que tomei foi aceitar sua ajuda naquele dia no café. Você teria sobrevivido sem mim. Talvez. Mas não teria vivido. Existe diferença. Bruna tropeçou e derrubou a tigela de massa. Em vez de ficar irritado, Juliano riu. Tá tudo bem, princesa. Vamos limpar juntos. Manuela observou a cena, seu coração transbordando. Esta era sua família. Bagunçada, imperfeita, marcada por cicatrizes, mas sua. E ela aparecia para eles todo dia, escolhendo amor sobre medo, presença sobre perfeição. Essa é a lição, ela pensou, que amor não é sobre nunca cair, é sobre levantar juntos, é sobre aparecer, mesmo quando é difícil.
É sobre escolher construir algo belo a partir dos pedaços quebrados. Naquela tarde, Juliano encontrou Manuela na varanda, observando as crianças brincarem no parque infantil embaixo. Algum arrependimento? Ele perguntou, abraçando-a por trás. Manuela se apoiou nele. Nenhum. Cada decisão, cada dor, cada momento de medo, tudo levou a isso. E isso é tudo que eu sempre quis. Eles ficaram ali, observando seus filhos rirem sob o sol, dois adultos que tinham aprendido da maneira mais difícil que o amor verdadeiro não é encontrado na perfeição, mas na escolha diária de continuar tentando, mesmo quando tudo está quebrado. E às vezes, Manuela percebeu, as histórias mais bonitas são aquelas que tiveram que quebrar completamente antes de poderem ser reconstruídas em algo mais forte, mais real, mais verdadeiro. Amor não é a ausência de rachaduras. É a decisão de segurar os pedaços juntos até que eles se fundam em algo novo, marcado pelas falhas, mas belo mesmo assim. Às vezes, as pessoas que amamos tomam decisões que não compreendemos, decisões que nos machucam, que nos deixam com perguntas sem respostas. Mas, e se por trás de cada partida dolorosa existisse um amor tão grande que a única opção parecia ser se afastar? Juliano e Manuela descobriram que o amor verdadeiro não é sobre nunca cair. É sobre escolher se levantar juntos, mesmo quando o chão está coberto de cacos. Descobriram que família não é sobre perfeição, é sobre aparecer dia após dia, escolhendo presença sobre medo. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e conta pra mim nos comentários qual parte da história mais te tocou. Qual parte te deixou mais emocionado? Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração, a melhor história é sempre a próxima. Um abraço. E lembre-se, mesmo as coisas mais quebradas podem se tornar belas novamente, quando escolhemos colar os pedaços com amor, paciência e a coragem de tentar mais uma vez.